Mas nós vamos estar falando sobre um dos assuntos que eu vejo de maior sutileza e que ninguém aqui está livre. Não importa o tanto de tempo de caminhada, não importa a idade, não importa a classe social, não importa a orientação sexual, não importa o estado civil. Aqui tem um problema sério, que se a gente não vigiar, a gente corre o risco de se envolver com a tal da dependência emocional. E o que é isso? É um relacionamento que cresce para dentro de si mesmo, criando estagnação dos dois participantes e limitando o crescimento pessoal de cada um deles. Em outras palavras, o que nós estamos falando? De um relacionamento que, se a gente fosse colocar numa figura, seria na figura de um inchaço e de uma implosão. Pessoa A e pessoa B se relacionando, a tal ponto que elas acham que o cuidado e a presença contínuos da outra pessoa são essenciais para a sua segurança pessoal. Em outras palavras, eu dependo de você para me manter estabilizada emocionalmente. Você chama isso de saúde? Dependência emocional, no final das contas, é um nome até que sofisticado para idolatria. Nós estamos falando de idolatria. Quando você coloca um ser humano no lugar que só Deus dá conta de assumir aquele papel. E um potencial enorme existe dentro de nós para sermos seres idólatras. Não precisa ser de uma estátua, de uma imagem, não. Pode ser de uma pessoa, pode ser de um líder, pode ser de um marido, de uma esposa, de um namorado, de uma noiva, pode ser de um amigo, pode ser de um liderado. Então nós estamos muitas vezes suscetíveis a nos render aos encantos da dependência emocional. Existem algumas características que marcam o comportamento de dependência emocional. Vamos citar algumas. Ciúmes, possessividade e desejo de exclusividade. Ela é minha amiga. Ai de quem se aproximar dela. É enviada do inimigo. É triste. Então, de repente, você veio com a sua amiga e você não aceitou ninguém chegar perto dela durante o encontro. Problema. Porque ela é sua amiga e ponto, acabou. Preferência por passar o tempo sozinho com o outro e frustração quando não consegue. Em outras palavras, a gente vem para o retiro se fulaninha vier. Eu vou para o retiro se o fulaninho vier. Se não vier, não tem graça de ir, mas Deus vai estar lá. Ah, mas ela não vai. Idolatria. Não vejo graça quando essa pessoa não faz parte do esquema. Raiva irracional ou depressão quando há afastamento do outro. O pastor pediu para eu citar alguns exemplos. Vou começar citando aqui. Aconselhei uma vez uma menina. Nós estamos falando de uma cristã que tem um chamado missionário, que foi chamada para trabalhar, foi enviada pela igreja para trabalhar em determinado campo missionário, uma frente de trabalho. A amiga, a melhor amiga, que também cristã, parceira de ministério, entrou em depressão profunda. Sabe quais foram as palavras dessa menina que ficou? Ela virou para mim e falou assim: Andréia, o dia que a fulaninha foi chamada, eu estou falando fulaninha para não citar o nome, tá? Não estou querendo menosprezar a pessoa nem nada, só para não citar o nome. O dia que essa minha amiga foi chamada para trabalhar no lugar tal, para servir a Deus no lugar tal, meu chão abriu. Foi parar no hospital. Por quê? Porque as duas tinham uma caminhada de parceria, de amizade e de dependência emocional. Eu preciso da presença contínua, do cuidado contínuo e crescente dessa pessoa na minha vida. Se de repente ela é afastada de mim, eu não vejo nem sentido para continuar sem ela. Perda de interesse por outras amizades. Então, basicamente, a pessoa que é dependente emocional, na hora que ela encontra outra que corresponde à dependência emocional, o que ela faz? Ela fecha qualquer possibilidade de relacionamento com outras pessoas. É A e B, o resto é o resto, não faz parte. Isso não acontece, né, gente? Vocês nunca ouviram falar disso, né? Não, né? Só nos livros, né, que acontecem. Sentimentos românticos e sexuais sobre a outra pessoa e até o início de fantasias de ordem sexual. Então, veja bem, do que nós estamos falando? De um problema que
acontece em pessoas do mesmo gênero, pessoas de gênero oposto. A coisa começa acontecendo como uma amizade especial, uma amizade muito agradável, uma amizade até edificante. Começa com as melhores das intenções, mas vai chegando num ponto onde eu coloco todas as minhas expectativas na outra pessoa. E chega uma hora que aquilo que era um abraço não é só um abraço. Aquilo que era um carinho não é mais só um carinho. E de repente eu começo a confundir as coisas. Aí com essa pessoa eu tenho a liberdade, com essa minha amiga, a dar um selinho. A dormir abraçada. Estranho, né? Estranho, real, e eu diria até crescente. Diria até crescente. Preocupação com a aparência, personalidade, problemas e interesses do outro. De tal forma que eu chego até a me descaracterizar. Então eu quero te agradar tanto que eu sou capaz de esquecer até do que eu gosto, do que eu não gosto, para eu poder me adequar àquilo que você espera de mim. Então é como se eu entrasse numa adaptação completa. Eu esquecesse por inteiro de quem eu sou, para eu poder garantir a sua permanência na minha vida. Não realização de planos em curto ou em longo prazo se o outro não fizer parte. Em outras palavras, se você não estiver fazendo parte desse projeto, não faz sentido esse projeto vir à tona. Eu tenho que encaixar você de algum jeito. Tem que botar você ali, porque senão não tem graça. Senão não é nem de Deus. Impossibilidade de enxergar com realismo os erros do outro. É como se a pessoa tivesse com óculos de apaixonite. Sabe, paixão cega, avassaladora? Que faz com que o outro seja incapaz de ver as debilidades. Eu te pergunto, há saúde nisso? Não. Afeição física além do apropriado para a amizade. Sabe o que nós estamos falando aqui? Tudo começou com uma amizade. De repente, pessoas até dentro da igreja, dentro do mesmo ministério. Uma relação de ajuda. De repente, um líder, um liderado, um discípulo e um discipulador. Uma relação que era para ser tudo de bom, uma bênção nas mãos de Deus. E, de repente, as coisas começam a perder o rumo apropriado. Exemplo. Colocar uma situação que costuma ser comum. De repente, eu estou vivendo uma crise no meu casamento. Eu, como conselheira, estou vivendo uma crise no meu casamento. E, de repente, estou aí trabalhando bastante, trabalhando na obra. Estou aí investindo muito. E estou entregando minha vida para essa obra, para a construção daquilo que eu entendo ser a vontade de Deus. Mas estou passando por um momento difícil no meu casamento. E, de repente, chega um aconselhado, marca comigo. E, logo de cara, depois da primeira conversa, ele fala para mim assim: nossa, André, que bênção que você é. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse você agora. Faz tempo que meu marido não me fala isso. Está vendo a sutileza? Veio a palavra certa, entre aspas, na hora certa, entre aspas, de maior vulnerabilidade pessoal. Você acha que eu vou querer perder esse aconselhado? Não vou ser tentada a mantê-lo? E não vou ser tentada a mantê-lo adoecido, dependendo de mim? Por quê? Porque me faz bem demais ouvir o quão especial eu sou para um homem, já que o meu marido não me mostra mais isso. Que silêncio é esse? É assustador, não é? Alguém aqui está livre? Ninguém. Porque somos seres muito frágeis. Somos seres faltosos. Somos seres que dependem uns dos outros do ponto de vista do relacionamento, da afetividade. Somos seres assim, com potencial de colocar outros no pedestal na nossa vida. Então nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque ser essa pessoa especial pode fazer com que a gente confunda as coisas. E, de repente, aquele elogio, eu posso ouvir, receber e falar: que gracinha que ele é.
Já não olho mais como meu aconselhado. Agora eu olho como homem. Confundi as coisas. Então aquilo que era uma relação de ajuda, agora virou o quê? De repente até uma afeição física. Nossa, como você está cheiroso hoje. Ninguém aqui está livre disso. E nós que estamos em ministério, nós que estamos querendo ajudar pessoas, nós temos que tomar muito cuidado. Você que quer se envolver com o ministério, você que é ajudado por alguém, também tem que sondar o seu coração. Para ver o que faz, qual é a motivação que fundamenta essa relação de ajuda. Referência ao outro com frequência em qualquer conversa. Típico de gente que está apaixonada. Você está falando da crise do petróleo, mas fulano. Você está falando sobre as eleições para prefeito, mas o fulano. Por quê? Porque a boca fala e o coração está cheio. Meu coração está cheio de dependência emocional. De quem que eu falo? De quem eu sou dependente. Eu dou um jeito de falar do fulaninho. Expressão de intimidade e familiaridade com o outro a ponto de pessoas se sentirem incomodadas. Aqui é quando não só a dependência emocional está naquele campo agora do invisível, porque normalmente ela é sutil, ela é invisível, ela é como uma fumaça, uma névoa. Chega uma hora que as pessoas ao redor dessa dupla dependente emocional, mas pode envolver mais pessoas também, mas em geral 2 pessoas, chega uma hora que as pessoas ao redor começam a notar, e em geral quando notam entram em crise. Porque aquelas pessoas que notam começam a pensar, nossa, que mente podre eu tenho, como que eu posso estar achando que está tendo um clima entre esses dois? Ai, Deus, me perdoa, lava essa minha mente, ô Senhor, tem misericórdia. De repente não é uma mente podre, de repente é discernimento. E você está começando a discernir que tem intimidade a mais, familiaridade a mais, tem um clima. Tem algo no ar que não é só uma amizade. Então vai gerando um incômodo. Vai gerando um incômodo. Só que isso é tudo muito sutil. Fica no campo da subjetividade. Então não tem nada muito concreto. Até então. Porque vai chegar uma hora que as coisas não ficam só na sutileza. Por quê? Porque máscara, normalmente a gente não consegue carregar por muito tempo. Chega uma hora, ela cai. E o diabo faz questão de fazer com que caia e transforme essa queda da máscara em algo público, escandaloso. Entende? Para que possa trazer vexame para a situação e desonra para aquilo que é referente a Deus. Agora, tem muita diferença entre um relacionamento de dependência emocional e um relacionamento de amizade saudável. Então, eu vou trazer essas características para você não sair daqui também em crise, do tipo, meu Deus, todos os meus relacionamentos são assim. Se for, trata. Agora, se não for, fica em paz. Tá certo? Vamos ver. Fala, pastor. Pode haver entre marido e mulher. Pode haver entre namorado e namorada. Pode haver entre amigos. Pode haver entre irmãos. Pode haver entre pai e filho. Mãe e filho. A ponto de você querer neutralizar o outro. Exemplo. No ventre, consagro o Miguel para Jesus. Ô, Senhor. Miguel, meu bebezinho que vocês viram aí, 5 meses. Consagro, oh Deus, ele é seu, envia o teu servo e tal, consagro. Tanto de gente faz isso. Miguel cresce, quer ir para o campo missionário. Mudo de ideia. Miguel é meu Deus. E eu tentar convencer o Miguel de que a vontade de Deus não é que ele vá. E muitas mães, muitos pais conseguem neutralizar os seus filhos nos seus chamados. E usam até versículo. A Bíblia fala que você tem que honrar pai e mãe. Mas também fala que tem que amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive acima dos pais. E aí como que você vive? Então eu conheço gente que tinha chamado, tinha liberação da liderança da igreja, tinha mantenedor, tinha vocação, foi para o campo, mamãe atormentou filhinho. Volta, mamãe está passando mal. Volta, mamãe está deprimida. Volta, mamãe está divorciando. Volta, mamãe vai morrer. Filhinho voltou, está lá amarrado na mamãe. Uhum. Exatamente. Agora, uma amizade saudável não é assim. A amizade saudável é livre e generosa. Inclui outras pessoas. A dependência emocional, ela incha e ela implode. A amizade saudável, ela expande, ela inclui. Então, eu fico feliz
Quando você, que é meu amigo, minha amiga, encontra outros amigos. Não é verdade? Eu quero que você se dê bem. Eu quero te projetar. Eu quero ver você ter sucesso, ver você caminhar, ser livre. Isso é amizade saudável. Então, a amizade saudável é edificada através do tempo. Dependentes emocionais ou pessoas predispostas a serem dependentes emocionais, elas acham que em um retiro, um encontro de fim de semana, elas encontraram o melhor amigo de toda a vida. Ficou no mesmo quarto, conversou por 1 hora, 2, 3. Você é o melhor amigo de todos os meus dias, de toda a minha existência. Amizade saudável é edificada através do tempo. Tempo, leva investimento. Amizade saudável não é egoísta. Eu fico feliz se você faz outros amigos. Eu fico feliz que você se desenvolva, que você atinja o seu potencial máximo. Que você venha vencer na vida, inclusive longe de mim. Amizade saudável é direcionada para fora e não para dentro. Por isso que ela não implode, ela não incha. Ela expande, ela inclui outros. Ela não é mentalmente ou emocionalmente preocupante. Eu não fico surtada se eu fico longe de você. Eu consigo viver. Posso sentir saudade. Saudade é uma coisa, dependência emocional é outra. A amizade saudável é edificada mais sobre a força do que sobre a fraqueza. Isso aqui é muito interessante, eu vou explicar melhor daqui a pouco. As amizades saudáveis são alegres, benéficas e edificantes. Há equilíbrio na minha vida quando há uma amizade saudável. A amizade saudável, ela não me desequilibra. Ela me mantém na minha estabilidade. Dentro do padrão de Deus, obviamente. Que equilíbrio é isso? Surge quando alguém que parece ter tudo se aproxima de um que precisa receber atenção, proteção e força. Então, quando eu falei que eu ia explicar melhor aquele ponto anterior, eu vou falar agora. Basicamente, gente, se a gente colocar num sistema, num diagrama, a questão da dependência emocional, o que nós estamos falando? De uma pessoa A, que está simbolizando a força. Nossa, como ela é espiritual. Como ela tem liderança. Como ela tem autoridade, como ela tem sabedoria. Como ela tem, sabe, um coração maravilhoso. Como ela é de Deus. Como ela sabe ajudar as pessoas. Como ela ajuda. Que bênção que ela é. Amém. Essa pessoa A vai estar nesse ambiente aqui. Uma pessoa forte, uma pessoa ajudadora, uma pessoa que tem fibra, que tem como, de repente, atrair outros que precisem de ajuda. E aí entra a pessoa B. Quem que é a pessoa B? A fraquinha, a coitadinha. Ai, cuida de mim. Dá aquela piscadinha. Cuida de mim. Ai, coitadinha de mim. Ai, eu preciso de uma mãe espiritual, eu preciso de um pai espiritual, eu preciso de um líder, de um discipulado, eu preciso de um discipulador, eu preciso de ajuda, socorro, eu preciso de Deus. Quer ser meu Deus? Chega uma hora que tem pessoa que é tão forte que levanta a mãozinha e fala assim, eu topo ser seu Deus. Então nós estamos falando de pessoas que estão adoecidas. Elas podem estar envolvidas no ministério, elas podem estar envolvidas com liderança, elas podem estar vivendo aí, não está escrito na testa, sou dependente emocional, sou forte e sou fraco. Pessoas adoecidas se encontram na multidão e, em geral, se tornam aliançadas, até no casamento. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Com quem que a gente se aliança? Com quem que a gente caminha? Por que que a gente caminha dessa forma? Por que que eu sou submetida a essa liderança? Por que que eu lidero dessa forma? Por que que eu faço parte desse ministério? Por que que eu funciono desse jeito? Por que que eu estou nesse sistema de relacionamento? Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer, minha gente? Está claro? Tá? Porque nós estamos falando de algo muito subjetivo. Então eu quero que você procure se concentrar e procure assim fazer uma varredura nos seus relacionamentos. Mas no final das contas, quando a gente fala dessa pessoa A que é forte, dessa pessoa B que simboliza a fraqueza e do eterno pedido de ajuda, nós estamos falando, na verdade, não é só de uma pessoa forte e uma pessoa fraca, nós estamos falando de duas pessoas carentes. A forte carente, Andréa? Carente. Eu preciso, que sou metida forte, preciso me sentir útil. Eu preciso da sua fraqueza para eu me sentir bem. Por isso que você vai ver um tanto de gente que acompanha outras pessoas e as outras pessoas nunca crescem. Nunca podem tomar decisão.
Nunca podem discernir sozinhas o que é de Deus e o que não é. Nunca podem caminhar com as próprias pernas. Por quê? Porque tem alguém por trás que paralisa por conveniência o outro. E o outro também, por conveniência, se permite ser paralisado. Uma relação adoecida, onde pessoas não caminham com as próprias pernas, onde pessoas não se tornam autônomas, onde pessoas não se desenvolvem na sua plenitude em Cristo. São eternas crianças sendo manuseadas. Por quê? Porque é conveniente. Está claro? Está claro? Como que surge? Pode ocorrer entre pessoas do mesmo gênero ou não? Pode acontecer entre duas amigas? Pode. Nossa, então elas são lésbicas? Elas nunca, de repente, tiveram envolvimento com a homossexualidade. Mas a amizade foi ficando especial demais. Mas tão especial, que de repente virou um namoro. E eu gostei demais do pastor Josué ter pedido para eu abordar esse assunto. Agora eu vou pegar um pouquinho pesado, tá, gente? Porque é crescente demais isso aqui no meio das mulheres. Tá certo, minha gente? Existe no meio dos homens? Existe. Mas existe muito no meio das mulheres também. E eu diria que até em maior proporção. Porque a forma da mulher se relacionar é muito no âmbito dessa questão do emocional. Aquela questão até maternal, do cuidar, do servir, do amparar, do ser útil, do ser amiga, do ser irmã, do ser, às vezes, Deus, e as coisas se confundem. Eu já vi muitas mulheres de Deus, missionárias, comprometidas com a causa do Senhor, se envolverem com líderes, com lideradas, com amigas, no campo missionário, no ministério. E, de repente, elas estão o quê? Namorando. É uma questão de tempo para ter um envolvimento sexual. De tempo. Por quê? Porque a afetividade está sendo expressada de uma forma tão confusa que, de repente, esbarra por esses caminhos. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Significa, então, que eu não vou mais abraçar minha amiga de jeito nenhum, mas significa que a gente tem que se sondar o tempo inteiro e se questionar qual é a motivação que está por trás deste relacionamento o tempo inteiro. Sonda-me, ó Deus. Faz uma varredura aí no meu coração e vê se tem alguma coisa fora do seu prumo. Nenhum de nós está livre disso. Então a pessoa se volta em demasia para o outro, esperando satisfação das suas necessidades. Então eu quero demais que você corresponda às minhas expectativas. Existem disparadores, ou seja, são situações que me deixam predisposta a desenvolver comportamentos de dependência emocional. De repente o quê? Uma história que não foi tratada dentro de mim na área da cobiça, da idolatria, da rebelião, incredulidade, problema de autoestima, rejeição, amargura, ressentimento. Citei um caso. De repente estou com problema no meu casamento. Estou com autoestima baixa. E de repente no ministério eu me sobressaio e me sinto especial naquela relação de ajuda, em especial quando aquela pessoa vem para a minha sala para ser aconselhada. Então, de repente, vem aquele convite. Deixa você ser especial para mim, como conselheira. Deixa eu ver você com olhos, sabe, que brilham, de admiração, de encanto, de inspiração e tudo mais. Isso às vezes acontece. O problema não é só isso acontecer, o problema é eu aceitar. Aceitar. Então nós temos que saber receber elogio, não só crítica, mas elogio também, e não confundir as coisas. Eu lembro de um aconselhado que eu tive. Aí era um aconselhamento na questão, era um rapaz que estava querendo abandonar a prática da homossexualidade, porque ele estava infeliz com a prática da homossexualidade. E ele veio conversar comigo para a gente entender o porquê que ele tinha se envolvido com a questão da homossexualidade. Mas eu fui notando uma coisa diferente com ele. Toda vez que ele vinha para ser aconselhado, ele trazia um presente para mim. Até aí, presente por si só tem problema? Não, depende do que está por trás. Eu fui vendo que o cuidado que eu tive que ter, melhor dizendo, era o seguinte. Ele chegava de cara e me entregava um presente. Aí eu aconselhava ele a ir embora. No outro dia ele chegava, na outra semana, me entregava um presente. Eu aconselhava ele a ir embora. O que foi gerando? Um padrão.
Então me dava a entender que se eu fosse bem no aconselhamento, eu ia ser aprovada e ia ganhar um presentinho no próximo aconselhamento. Tipo assim, parabéns, cachorrinha, você rolou na hora certa. Semana que vem vai ganhar um ossinho. De uma certa forma, o que pareceu? Manipulação. Não estou dizendo que ele estava consciente disso. Mas eu fui vendo que eu tive que tomar cuidado, porque estava sendo uma tentação. Qual era a tentação? Se eu falar qualquer coisa que ele não goste, o que vai acontecer? Não vou ganhar o presentinho, o ossinho na semana que vem. É sutil ou não é? Porque daí dá vontade do quê? De não fazer coisa errada. Dá vontade de não falar uma coisa que possa, de repente, confrontar a pessoa. Então dá vontade de falar para ela o que ela quer ouvir. Aí eu vou estar ajudando? Eu vou estar o quê? Contribuindo com a queda, com a manutenção da imaturidade dele. Não é sutil? E o que a gente vê que está por trás da dependência emocional? Manipulação, que é outra palavrinha bonita também para feitiçaria. Porque feitiçaria nada mais é do que manipulação de poder. A manipulação é o quê? É isso. Então a manipulação é uma tentativa de controlar as pessoas ou as circunstâncias através de meios enganosos ou indiretos. E a manipulação, como o pastor perguntou antes, pode acontecer no casamento. E aí eu vejo que é uma das situações mais difíceis, o pastor trabalha com casais, de resolver. Por quê? Pela sutileza. Nós vamos ver alguns casos. Então a manipulação é fazer do egoísmo a motivação para as minhas atitudes no relacionamento. Então eu vou fazer o que for preciso para eu chegar onde eu quero. Nesse meio tempo eu uso você. Só que eu faço de um jeito que até você não venha notar. E se notar, que você venha gostar a ponto de não querer romper. Formas de manipulação. Nós vamos ver algumas. Finanças. Reunir bens, morar juntos. Então eu não quero perder você de jeito nenhum. O que eu faço? Vem cá, vamos comprar um apartamento junto? Então eu me amarro em você financeiramente através de um financiamento. Porque eu não quero perder você. Eu faço uma parceria. Eu lembro que eu aconselhei uma moça que estava tentando romper um relacionamento de dependência emocional com uma outra moça. Ambas de igreja. E uma delas era cristã há mais tempo. Acabou se envolvendo com a homossexualidade e calhou de se envolver na homossexualidade, né, com essa outra moça. As duas dentro da igreja. E o que aconteceu? Uma delas veio pedir ajuda. Preciso romper, preciso mudar, eu quero mudança. Aí você vê a sutileza da dependência emocional. Ela chegou para mim, no aconselhamento a gente trabalhava isso. E aí, como é que estão os contatos com a moça tal? Ah, a gente até não tem se falado tanto. Mas essa semana mesmo, André, eu vou ter que encontrar com ela. Vou ter que encontrar com ela. Por que você vai ter que encontrar com ela? Ah, é porque, coitada, perdeu todos os cartões de crédito. E aí ela pediu para eu comprar no meu cartão umas roupas que ela está precisando. Aí eu vou ter que ir lá na loja, encontrá-la, ajudar ela a escolher, para ajudar e tal. E aí dividir em 12 prestações. E aí todo mês ela me dá o dinheiro. O que é isso? Desculpa. Estou arrumando uma desculpa para te encontrar. Através de quê? Finanças. Ou então o presentinho. Citar um outro exemplo. Aconselhando um rapaz que estava altamente seduzido por um outro rapaz. Esse veio de berço cristão. Tinha uma atração pela questão da homossexualidade. Nunca tinha sido envolvido. Nunca tinha se envolvido até conhecer esse. Que conseguiu atraí-lo de tal forma, a ponto de um dia perguntar para ele, numa primeira e única conversa, entre ele e Jesus, com quem você fica? Virou e falou, eu fico com ele. Andréa, eu penso no celular, eu chego em casa, já está lá. A gente está no shopping, eu passo por uma loja, vejo tênis, falo que tênis legal, eu chego em casa, já está lá. É bom demais estar com ele.
A ponto dele olhar e falar o quê? Eu fico com ele por causa de celular e tênis. Ou seja, por causa daquilo que o celular e os tênis simbolizam para ele. É mais fácil, não é? Você adorar um Deus que você vê do que um invisível. Muito mais fácil, não é? Outra forma de manipulação, roupa. Imitar o estilo que agrada ao outro. Então, uma coisa é você, de repente, por exemplo, no casamento, a gente vê muito isso. De repente, eu não gosto de cabelo, sei lá, longo, mas de repente meu marido gosta. Então, para agradá-lo, eu sou capaz de deixar. De repente, ele não gosta de usar barba, mas porque eu gosto, de repente ele deixa. Então, você está vendo? Isso é uma forma de você o quê? Servir o outro, agradar o outro, comunicar ao outro que o outro é especial para você. Agora, isso é diferente de eu me descaracterizar como ser humano. Eu já conheci, nós tivemos contato com uma moça que trabalhou com a gente por um tempo, trabalhou assim, a gente se envolveu com ela em um determinado ministério, e quando a gente já conheceu, ela era assim, a típica patricinha. Era assim, etiqueta de shopping da cabeça até os pés. Só que daí ela se apaixonou por um carinha meio alternativo. Gente, ela entrou patricinha, ela saiu hippie. Sério. De você olhar e falar assim, você é a... Não. Nossa, descaracterizou geral. Até o chamado dela mudou para se encaixar no dele. O dele mudou para se encaixar no dela. Tem ideia do inferno que virou o relacionamento desses dois? Você vai olhar e falar assim, nossa, isso é amor? Não, isso é um inferno. Há quem diga, quem passou pela dependência emocional e saiu dela, diz que a dependência emocional é um dos melhores retratos, um dos retratos mais fiéis a respeito do inferno na Terra. Só quem passou por isso e sai pode dizer que é um dos maiores cativeiros. Nós estamos falando de pecado. Dependência emocional é um pecado, porque você coloca um ser humano no lugar onde só Deus pode estar. Romantismo. Então eu uso de meios românticos para atrair a sua atenção, para provocar você. Então não é só, passa lá em casa, vamos fazer um lanche. Não, é um lanche à luz de velas, com massagem e tal. Por quê? Porque eu quero mostrar para você que como estar comigo é especial, que você tem que estar sempre. A afeição física pode ser uma forma de manipular, como? Carinhos, muitas vezes até lutas. Homens em geral, homens brasileiros que têm dificuldade de expressar, através de abraço, de beijo, expressar a sua afetividade em torno de outro homem, de outro amigo. Então os homens muitas vezes são bloqueados nisso. O homem não chora, o que é uma pena. Os homens são roubados a liberdade em Deus através dessas besteiras que não são bíblicas, é óbvio, né? E Jesus chorou, nem por isso tinha confusão de identidade. Jesus chorou porque ele era honesto, ele era transparente, ele era espontâneo, estava triste, ele chorou, não deixou de ser homem por causa disso. Tanto de homem que ouviu aqui, não chora, engole o choro. Psh, você é homem, rapaz. Isso é mentira. Você ouviu coisa errada, infelizmente. E aí a gente vai vendo que os homens, muitas vezes, têm essa dificuldade de expressar o que sentem. Aí o que eles fazem? Eles lutam. Eles dão um murro um no outro. Já viu? Murra, dá uma rasteira, rola com o outro. Por quê? Eu quero tocar no outro, mas eu não posso tocar e dizer assim, cara, me dá um abraço. Então arruma uma desculpa. Você vê? Então abracem. Você não arrumar desculpa. Contato visual. Para quê? Seduzir ou punir. Então, os olhares, eles dizem muito, não dizem? Muitas vezes eu posso usar a manipulação. Aliás, o contato visual como manipulação. Você sabe que tem muita gente que acha que tem que estar coberto, né, de ponta a ponta, para não expressar sensualidade. Você pode estar enrolada num cobertor, mas você pode ter um olhar de moralidade tão grande que você está nua ou nu, só pelo olhar. Então, essa história de que
esses nãos, não isso, não aquilo outro, isso não tem poder contra a imoralidade. É o que fala no Novo Testamento. Então, o nosso olhar está mostrando o que está no nosso interior. Então, eu posso ter um discurso puritano, mas um olhar lascivo. Eu posso ter um discurso de perdão, mas um olhar de punição, que te condena. Estou tentando manipular com o meu olhar. Então eu quero que a gente vá se sondando, porque tudo isso funciona e tem poder sobre o outro. Elogios. A gente precisa aprender a receber elogios, porque senão a gente ouve uma dessa, ó, você é a única pessoa que realmente me entende. A gente se confunde quando ouve isso. Não sei o que eu faria sem você. Quem trabalha em ministério aqui, não tem um monte de gente que trabalha com ministério? Levanta a mão, por favor, só para eu ter uma ideia. Você já ouviu muito isso, não ouviu? Nossa, que bênção que é você na minha vida. Eu não sei o que eu faria se não fosse você. Você tem que saber ouvir isso. Porque se você não souber ouvir, você se confunde. E você fala, meu Deus, será que eu confronto ou não confronto? Será que eu disciplino ou não? Será que eu falo a verdade ou não? Será que eu isso, será que eu aquilo? Fica o quê? Amarrado na fala do outro. Nós temos que aprender a receber elogio, porque senão a gente fica suscetível a ser manipulado. Truques de conversa e linguagem secreta. Gente com dependência emocional, casalzinho que está aí correspondendo à dependência emocional um do outro, arruma até uma fala que ninguém entende. Um dialeto. Uma piada que só os dois riem. Sabe? Porque eles fazem parte de um planeta que você não faz. E não foi convidado para fazer. Se toca. A e B, sabe aquela conversa de A e B? Você está fora? É isso. Falta de franqueza. Gente envolvida com dependência emocional tem problema com transparência. Não é transparente. Por quê? Tenho tanto medo de te perder que eu engulo seco o que você fez e me magoou. Mas eu não vou falar porque, de repente, você não gosta e me larga. Então, desce rasgando, mas eu mantenho você. Necessidade de ajuda. Posso usar necessidade de ajuda como uma forma de manipulação. Como? Fico arrumando desculpa para prender você. Então, eu trabalho na área de aconselhamento. De repente, eu vou ter uma aconselhada que não quer nunca mais deixar de ser aconselhada. Então, de cara, eu já falo, ó, tem começo, meio e fim. Amém, irmã? Eu quero que você suma. Quando? Quando você estiver bem. Mas eu quero que você esteja bem. Porque senão vai ficar aquela eterna nenenzinha vindo ali, querendo comidinha. Deus quer que ela cresça. E eu vou barrar isso. Eu vou ser cobrada de Deus, por Deus. Te dei pessoas para você investir na vida delas, para elas caminharem, chegarem à estatura de Cristo. O que você fez? Manteve em cativeiro para se sentir bem? Se sentir especial? Então, o pecado não é só manipular, gente. O pecado também é ser manipulada. Porque existe ganho quando eu manipulo, existe ganho quando eu me permito ser manipulada. Ai, me engana. Ai, me ilude. Ai, me leva para lá e para cá. Ai, como eu sou frágil. Pô, cresce. Nós estamos aqui para crescer e Deus quer que a gente cresça. Amém? Amém. A outra forma, quando nada está dando certo, o que eu tento fazer para te manipular? Trazer sentimento de culpa. Ah, se você me amasse. Se você me amasse, você não ia viajar e me deixar aqui verão sozinha. Fala sério, hein? Ah, se você me amasse, se você fosse minha amiga de verdade, você não ia sair com essa turminha e me deixar sozinha aqui com essa enxaqueca. Você está aqui comigo. Então eu estou tentando gerar culpa em você. Até a ameaça. Do tipo, depois você não reclama se eu ficar deprimida de novo, tá? Depois você não reclama se eu voltar a fumar ou beber. Depois você não vai chorar lá no meu túmulo, que daí já pega pesado. Por quê? Porque eu quero prender você, custe o que custar. Mau humor, remoer pensamento, silêncio frio. Marido que sofre com isso aqui, viu? Você que é solteira, você que é solteiro. O que foi? Nada. Tempo.
ocupar o outro, enrolar o outro, para evitar o quê? Que se separe. Então eu fico arrumando desculpa para a gente estar junto o tempo inteiro. Por quê? Porque eu não consigo ficar longe de você. É isso. Existem outras formas? Existem. Sabotagem de outras amizades. Olha que ponto chega. Então veja bem, eu tenho um relacionamento de dependência emocional com você. A e B. Só que de repente eu começo a ficar amiguinha de C. Acho legal a pessoa C. O que o B faz? Surta. Tenta me convencer que o C não presta. Não presta, não presta. A pessoa não é de Deus, a pessoa é do Satanás. Demoniada. Ah, mas eu gosto dela, eu quero estar orando por ela, eu quero isso, quero aquilo. Tá bom, então o B engole o C. Por quê? Porque não quer me perder. Está entendendo a gravidade? Vira um triângulo. Olha que confusão, gente. Provocar insegurança no outro. Então eu nego a aprovação, eu tento humilhar e até ameaçar romper. Do tipo, olha, se for assim, então já era, a gente fica por aqui. Quer ver um exemplo? Esposa, trazer uma situação de casamento. Esposa resolve tirar a habilitação. Ai, marido, eu quero dirigir. Marido não tem outra. O quê? Larga de ser ridícula. Você está querendo dizer o quê? Você tem outro. Você tem outro. Onde você quer ir de carro? Eu te levo. Então quer mantê-la como? Paralisada, presa nele. De repente a mulher quer fazer a faculdade. Qual que é o estímulo que ela recebe? Larga de ser ridícula, você está velha. Por quê? Não quero que ela tenha autonomia, não quero que ela conviva com outras pessoas. Eu me sinto bem quando ela está comendo aqui na minha mão. Eu não estou dizendo para ninguém se rebelar contra marido, namorado, pai, nada disso, gente. O que eu estou querendo é que a gente venha sondar as motivações dos nossos relacionamentos. De repente é o quê? O amigo que está querendo fazer um curso. Ah, eu fui aprovado no curso tal. Vem a amiga ou vem o outro amigo e tenta boicotar isso. Ah, mas como que vai ser aqui? A igreja vai acabar, o ministério vai acabar e não sei o que vai acabar. Nossa, faz um terror tão grande que acaba com o sonho do outro. Então nós temos que sondar esses nossos comentários para ver se a gente não está abortando o que Deus quer fazer. E eu vou te dizer, a dependência emocional é um negócio muito difícil de romper. Por quê? Porque ela é deliciosa. Deliciosa. É uma desgraça deliciosa. Por isso que é difícil romper. Por isso que tem gente que tenta terminar o relacionamento, tenta sair de repente de um caso que envolve traição, adultério. Eu tento romper, não consigo. Por quê? Porque é bom. Porque eu tenho ganhos. Sofro, continuo abandonada, traída, continuo sendo traído, abandonado, sim, mas eu ainda tenho esse pouquinho de prazer, essa migalha de afeto. Então eu me sujeito a esse tipo de relacionamento, de cativeiro. Então ela traz gratificação além de dor, ela traz prazer além de sofrimento. E também tem uma outra questão, muita gente acha que isso não é pecado. Acha que é paixão, acha que é amor, sabe? Fica tendo pensamentos românticos em torno da dependência emocional. Então, de repente, eu como líder me sinto o quê? Nossa, que benção que eu sou. Que benção que nada. Estou sendo um peso na vida dessa pessoa. Não estou representando Deus com fidelidade. A questão da superficialidade, eu trato com superficialidade os problemas que dão origem à dependência emocional. Em outras palavras, sabe aqueles disparadores? Cobiça, idolatria, rebeldia, problema de autoestima? Passo batido. Então, eu estava até ouvindo pessoas falando, né, que a gente estava conversando com alguém, que estava discipulando uma outra pessoa, que tem um problema na questão de compulsão, de vício, e essa pessoa não quer tratar uma raiz chamada abuso. Sofreu abuso lá no passado, não quer tratar, porque dói. Quero fazer de conta que não aconteceu. Esqueça, aconteceu. O que vai te libertar é a verdade, e verdade é reconhecer que algo existe, se existe. Existiu o abuso? Sim. Ser restaurado não é esquecer do que aconteceu. É saber que aconteceu, mas saber que aquilo que aconteceu não me governa e não me paralisa mais. Então eu olho para aquela história e não sou paralisada mais por aquela história, por aquele fato, por aquele evento. Essa pessoa vai romper o problema de compulsão? Não. Porque não trata a raiz, a árvore vai continuar dando fruto.
Então nós temos que tratar exatamente essas raízes todas que nos deixam num estado de debilidade. E aí tem a questão do engano. Fazer de conta que não está acontecendo. Fazer de conta que não é verdade. Fazer de conta que Deus não está falando. Deus está falando. Deus está falando. É dependência emocional. Então agora, pede para Deus. Deus, me traz convicção. Me traz convicção. E aí a falta de vontade. Por quê? Porque é uma delícia. Tem como escapar? Tem, e é necessário. Então essa palavra serve para quem está vivendo problemas de dependência emocional, para quem não está vivendo e não quer viver, logo vai poder prevenir. Que é o caso de todos nós. Firmar um compromisso com a honestidade. Então hoje nós temos uma tarefa. Nos aliançar com a verdade. E a verdade é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Verdade é uma pessoa. Então, eu quero estar aliançada à verdade. Por isso que quando Jesus Cristo chega na nossa vida, a gente fica verdadeiramente livre. Porque a liberdade é a verdade chegando em nós. Então, eu quero fazer um compromisso com a verdade que é Jesus. Se eu faço um compromisso com a verdade, significa que eu vou ser verdadeira comigo. A ponto de eu permitir que o Espírito Santo fale assim para mim: Andréa, você está se deixando seduzir por esse tipo de comentário. Vigia. E nessa hora eu me dobrar diante de Deus e falar: Deus, derrama a sua graça sobre mim. Não me deixa, sabe, me deixar levar por essas palavras de sedução, por esse olhar de sedução, por esses convites. Nos guardar, para a gente se manter puro, sem contaminação. Uma outra coisa que ajuda demais a gente a romper relacionamentos de dependência emocional. Eu sei que pessoas aqui vivenciam essa questão, porque algumas pessoas me procuraram. O que eu sugeriria para você? Primeiro, se aliançar à verdade que é Jesus. Colar em Jesus Cristo. Ser transparente com você, reconhecer que isso está acontecendo. Segundo, começar a se afastar dessa pessoa, pelo menos aos poucos. Em outras palavras, gente, você sabe o que vai ajudar essa outra pessoa a desistir da dependência emocional com você? Frustrá-la. Frustrá-la. É chegar e falar assim: eu me sinto sufocada pela forma que você me procura. Eu não consigo respirar. O outro, de repente, vai espernear, chorar, vai ter palpitação, convulsão e tal. Deixa. Chama o SAMU. Está entendendo? Chama. Mas sai de cena. Para você preservar a sua integridade diante do seu Deus e deixar a pessoa também ter chance de ter integridade em Deus. Amém, gente? Permitir que Deus faça a obra dele. Eu quero que você faça a sua obra, Deus. Qual é? Faça. É se entregar. Preparar para enfrentar um sofrimento e depressão? Sim. Se você está vivenciando dependência emocional, de repente você está tendo um relacionamento que foi descrito agora. E você está saindo daqui, você veio para esse encontro, que eu sei que é o caso de algumas pessoas. Veio para esse encontro, Deus te pegou de jeito. E falou: minha filha, chegou a hora de romper. Meu filho, chegou a hora. Chega. Você quer caminhar comigo? Então chega. Sou seu Deus? Então chega. Você tem outros deuses se levantando? Quer que eu seja? Então chega. Deixar de prestar culto para os outros. O que vai acontecer? Você vai sofrer, sim. Vai doer? Vai ter saudade? Vai ter coceira, vontade de ligar, vontade de teclar com o outro? Vai. Mas não vai morrer, não. Deus é mais. Ainda bem que tem um pouco de crente aqui nesse meio. Ó. Deus é mais. Amém. Ouviu que você não gostava, né? Tipo assim: ah, não, mas eu gosto dessa pessoa no meu pé, meu ficante. Crente fica? Uns ficam. Nós temos que romper com a imoralidade. Você vai se sujeitar a esse tipinho de relacionamento superficial? Isso é ilusão. Deus não trabalha na questão da ilusão. Deus é concreto, é real.
Olha que bênção. Você está afundando, Ele vai lá e pega você. Deus está ali, ó, exatamente naquilo que você precisa. Cultivar outras amizades. Então você veio para cá com a expectativa de encontrar a fulaninha de tal ou fulaninho de tal. Não veio. Ficou de mal. Fechou o coração. Está amaldiçoando o pastor. Está amarrado, vou orar para o outro não ter. Sai dessa vida, minha filha. Sai dessa vida, meu irmão. Por quê? Olha o tanto de possibilidade de amizade saudável. Olha o tanto. É possibilidade de amigo, possibilidade de amiga, de irmão, de irmã, de parceiro de ministério, de, olha, companheiro de oração. E pode ser que dê em casamento? Pode ser, eu não sei. Nem todo mundo vai casar. Sinto informar. Mas nem por isso tem que viver uma vida miserável. Aprenda a se relacionar, aprenda a viver bem. Você tem como se relacionar de forma maravilhosa, prazerosa, pura. Você está entendendo? Então a questão, de novo a gente volta. O que a gente faz com a nossa solidão? Veja bem. Eu vou parar aqui, porque eu quero te falar uma coisa. Nós temos uma grande necessidade na vida. O nosso vazio como ser humano, só Deus preenche. Só Deus. O vazio que você sente, só Deus dá conta de preencher. Não tem como. Ele sabe de onde você veio, por que você veio e para onde você vai. Ele quer te mostrar isso. Mas nem tudo na nossa vida é isso, é esse vazio. Nós temos outras necessidades. A segunda maior necessidade que a gente tem, tudo isso eu estou falando baseado em Gênesis. Eu não vou poder dar esse estudo aqui agora, mas eu vou só tentar dar uma pincelada, porque eu creio que isso aqui, muitas vezes, é a raiz das expressões de moralidade na nossa vida. Do vazio, que eu não sei lidar, eu faço mau uso da minha vida. Não sei lidar com o meu vazio, o que eu tento fazer? Colocar gente. E colocar gente, muitas vezes, através da dependência emocional, ou então através do sexo. E muitas vezes a dependência emocional leva para o sexo. Então eu ouvi isso uma vez, eu vou reproduzir essa fala. Esse vazio que eu não preencho com Deus, se eu não despir a minha alma, o meu espírito, a minha vida diante de Deus, a minha tendência é preencher o vazio através do sexo, me despindo para outra pessoa. Esquece. Desnudar a alma primeiro é com o seu Criador. Isso ninguém vai fazer por você, é você e Deus está aqui esperando que isso aconteça. Desnuda a sua alma, chora a sua dor, clama para o seu Pai. E vai chegar uma hora que você vai falar assim, pô, mas e agora? Agora você vai ter que se reconciliar com outra pessoa, não só com o seu Criador. Quando uma pessoa se aproxima do Criador dela, ela vai acabar se aproximando numa segunda fase de outra pessoa. De quem? Dela mesma. Então chegou agora a hora de você se enfrentar. Como? Olhar para dentro de você e se descobrir quem é você, afinal de contas. O que você gosta, do que você não gosta, no que você é bom, no que você não é. Você existe para quê? Para cumprir que chamado, que missão na Terra. Tem um tanto de gente que está aqui e está querendo casar. Para quê? Eu quero casar porque daí eu vou descobrir qual é o meu chamado. Casamento não é para confirmar chamado. Casamento é para quem já sabe para que serve na vida. Esquece. Namoro não é para isso. Casamento não é para isso. Então eu quero te dizer, além de conhecer a Deus, você vai ter uma outra tarefa, se conhecer. Para que você existe? Para você estar como? Cheio em Deus, ser uma pessoa completa em Deus. Então tem muita gente que acredita que o outro é a cara metade. Que metade? Quem vai preencher meu vazio não é o outro. Isso é dependência emocional. Quem vai preencher o meu vazio é Deus. Só que existe uma coisa que Deus não faz e que eu não dou conta de fazer em mim. Resolver um outro probleminha, que é a terceira fase da nossa caminhada. Encarar a solidão. Pessoas que conhecem a Deus e pessoas que se conhecem eventualmente vão se sentir sós. E solidão não é sinal de pecado, necessariamente. Solidão muitas vezes é sinal de maturidade. Pessoas maduras chegam num ponto na vida que elas falam,
tenho vida com Deus, sei quem eu sou, sei onde eu devo chegar em Deus, mas eu me sinto só. E a solidão dói. Doeu em Adão. Doeu que ele dormiu na presença de Deus, descansando, sabendo que ele sozinho não ia dar conta de ministrar, mas que Deus se importava com a solidão dele e era capaz de aproximar dele pessoas que podiam ministrar na solidão dele. Então começa a pedir para Deus, não só grandes amigos, mas primeiro, Deus. Segundo, você se conhecer. E por fim, você se aproximar de pessoas que vão ministrar na sua solidão. O casamento é uma das possibilidades de ministração. Mas tem muita gente que casa com a motivação errada e no casamento se sente mais só ainda. O vício sexual é um terrível engano em torno da questão da solidão. Promete, através de inúmeros parceiros, que a sua solidão acabou, só que agrava. Quem volta da balada depois de se relacionar com não sei quantas pessoas e encara o espelho, vai botar a cabeça no travesseiro, se sente, que miséria de vida é essa? Eu estou pior do que antes da balada. Tem pedaço seu espalhado para tudo quanto é canto. Você acha que Deus tem isso para nós? Não! Nós somos o corpo de Cristo. Jesus é saudável. Ele é saudável. Então Ele quer que a gente tenha isso, essa vitalidade, essa saúde em nós. Agora você imagina esse corpo de Cristo sendo saudável efetivamente na terra. Me fala, alguém vai resistir a essa igreja? Não vai. Por isso, você quer ver a transformação na nação? Seja você transformado. Seja você transformada. Você não vai precisar nem começar ministério, porque você se relacionando já vai ser cura. Por que ela funciona assim? Por que ele funciona assim? Por que ela responde desse jeito? Por que ela reage assim? Por quê? Nossa, me atrai, me envolve, eu quero saber. O que está por trás? É Jesus. Olha que bênção. Nesse meio tempo você pode até casar. Nesse meio tempo você pode até fazer sexo. Ó, a galera está até rindo. Maravilha. Né? Nesse meio tempo. Agora, e se não acontecer? Você viveu uma vida digna, uma vida prazerosa, uma vida cheia, sabe, de saúde. Glória a Deus. Então, Deus quer isso para nós. Porque se sua vida for eternamente procurar um marido, um namorado, uma esposa, uma namorada, olha, uma vidinha miserável. Nós temos outros interesses. E eu não estou falando por ser casada. Eu estou falando porque eu tenho convicção que é isso que Deus tem para nós. Então, nesse meio tempo, pode ser que a gente se relacione a ponto de casar, sim. E nós vamos ter que construir do mesmo jeito. Para aquele relacionamento fazer sentido, senão ele também deixa de fazer. Amém, gente? Então eu queria... Ficou clara a questão da dependência emocional? Ficou? Alguém está com dúvida? Então eu quero que a gente ore. Não quero que você ore sozinho agora. Então, aprender a se relacionar não é ficando sozinho só. É se relacionando. Então, também não quero que você fique na sua pototinha. Você já está viciado nesse caminho. A fulaninha do quarto, fulaninho que veio da caravana, fulaninho que é meu líder. Não! Sabe, procura outro. Vai abrir seu coração para outros relacionamentos, para outras amizades, outras alianças. Então, olha para o lado e veja o tanto de possibilidade. Possibilidade de caminhada, de edificação. Não vai nessa, porque a fulana usa um cabelo que eu acho brega. Dane-se o cabelo dela. Ah, mas fulana, você viu o sotaque dela? Não tem problema. Não subestima o outro, não. Você está vendo um pedaço de Jesus aí. Essa é a história. Você quer ver Jesus hoje? Quer ver? Olha aí para o lado. Ó. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Então tem pedacinho dele esparramado aí, você não está nem entrando em contato. Por quê? Preconceito. Então está sentado por quê? Levanta. E vai procurar alguém para você se relacionar e orar e abençoar. E trocar e-mail, trocar ideia. Ó, e se não fizer isso, eu vou orar para Deus pegar você, hein?